A gente quer se unir à família e de maneira muito especial aos missionários que não desistem e que levam o Evangelho com tanta dificuldade a pessoas que não têm nem 10% do que nós temos. Há pessoas que vivem restrições humanas graves, muito graves, restrições dolorosas mesmo. Cada vez que eu volto desses lugares, assim como foi para mim a faixa de Gaza, a visita que nós fizemos aos refugiados iraquianos na Jordânia, como eu descredencio lá as minhas ilusões. Você vê o sofrimento. Quando você pensa em reclamar em alguma coisa, eu me lembro daquele povo, eu me lembro daquela experiência que eu tive. E é como se fosse uma coerência mesmo que eu preciso assumir. Aqui, para mim não faz diferença, viu? Se essa caixa ficar desligada, não tem problema. Estava prejudicando a transmissão? Não. Não? É só o outro. Resolvemos aqui, porque antes a gente estava sem o retorno. Mas se o povo está ouvindo, é o que importa. Às vezes falta para nós isso, sabe? Sair um pouquinho de casa. Eu me lembro que tem mais ou menos uns 2 meses eu fui ao INCA, no Rio de Janeiro, e eu passei lá umas 2 horas, visitei várias áreas do hospital. Quando cheguei na seção das crianças, todas elas com câncer, né? Todas elas fazendo tratamento, com suas mães do lado, sofrendo tanto ou mais. Não sei o que dói mais. Ali a gente ressignifica muita coisa. Às vezes é só isso que falta para nós. Às vezes nós ficamos mergulhados nos nossos problemas, nas nossas misérias. Como nos faria bem abrir a janela da nossa vida e olhar aquilo que está se passando do lado. Não é que o sofrimento da gente não mereça respeito, não é isso não. Não é isso que eu estou falando. Todo sofrimento merece ser respeitado. Mas faria muito bem à nossa alma se a gente tivesse coragem de ver o que acontece tão próximo a nós. E o mais bonito, minha gente, saber que a nossa ação, o nosso trabalho, a nossa visita pode modificar a vida de uma pessoa. Pode aliviar aquele momento da dor. Faço uma menção aos doutores da alegria, que levam nos hospitais, nos asilos. Talvez não, certamente, porque nós estamos falando com o Brasil todo. Eu não vi, mas dizem que aqui na Vanguarda, que é a retransmissora da Rede Globo, aqui no Vale do Paraíba, num programa inclusive apresentado pelo amigo meu, Jonas Almeida, e a namorada dele. Eles estão fazendo um quadro de realizar o sonho de velhinhos. Aí me parece que é no sábado, né? Todo sábado, 11h30, meio-dia. O da semana retrasada foi uma senhora que nunca tinha tido uma festa de aniversário. Aí fizeram a festinha para ela. Diz que ela foi a maior alegria que ela viveu na vida. Foram lá no asilo e fizeram a festinha para ela. Nunca teve na vida uma festinha e era o sonho dela. Mas a da semana passada mexeu comigo. Era uma senhora que tinha vontade de comer bolo de fubá. Bolo de fubá deve ter representado muita coisa na vida dela, né? E a partir do momento que ela foi para o asilo, não comeu mais bolo de fubá. Até que me contou isso. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu.
É como se eu ficasse envergonhado, sabe? Como se eu ficasse, não. É uma vergonha existencial. A Teca diz que quando ela viu o bolo de fubá, a alegria dessa senhora, diz que foi comovente ver um desejo tão simples, tão pequeno, insignificante aos nossos olhos. Insignificante. O que é um bolo de fubá na rotina da nossa vida? A gente vê na mesa, parte um pedaço, come. Mas não passa pela nossa cabeça que aquele bolo de fubá seria o motivo de festa na vida de alguém. Mais que isso, realização de um sonho. A realização de um sonho que para mim não diz nada. Esse é o mundo. Essa é a vida que nós desconhecemos, a vida que ninguém vê. Os personagens que estão ocultos nos hospitais. É igual uma garotinha que eu experimentei lá, no dia que eu fui no Inca. Eu fui ao Inca e quando passei por essa menina, não, ela foi a última. Quando eu entrei lá no hospital, uma enfermeira já começou a me dizer: o senhor tem que ir conhecer, o senhor tem que ir conhecer. E ela estava fora da nossa rota, que ela já estava numa fase dos cuidados paliativos, onde nem se aconselha muito a entrar. Já não tinha luta ali, já era despedida. Se vocês vissem a alegria daquela menina quando olhou para mim, a mãe dela do lado, ela chorava, essa menina chorava. E ela dizia assim que eu fazia parte da vida dela. E eu não sabia disso. Eu não sabia que ela existia, eu não sabia que ela lutava contra um câncer há mais de 5 anos. Eu não sabia que a minha palavra, o meu trabalho, o meu ministério, as minhas músicas havia ajudado a sofrer, a significar a cruz. Porque eu sei que 2 dias depois ela estava morta. E eu fiz questão de participar da maneira como eu pude. Se a vida nos colocou um diante do outro, algumas horas antes dela ir embora, se a vida me deu a oportunidade de saber a importância que eu tinha para ela, eu queria continuar tendo uma participação mesmo sem que ela soubesse. E eu me lembro que quando eu liguei para a mãe dela, a menina ainda não tinha sido sepultada, por causa de um limite também financeiro, por causa também de uma pobreza que nos expõe ainda mais indigentes num momento como esse, né? Nós vivemos num país onde até para sepultar um filho, quem é pobre, é humilhante. Fiquei pensando, meu Deus, como nos faz falta sair de casa. Como nos faz falta entrar nos lugares, conhecer as pessoas, ouvir as histórias. Como a gente cura dentro de nós o que precisa ser curado. Como a gente se livra dos egoísmos. Como a gente soluciona os nossos problemas. Só estando ao lado, ajudando a solucionar questões pequenas, como um bolo de fubá. Que se a gente não fosse lá investigar, quando eu digo a gente, eu me coloco na equipe de produção da TV Vanguarda, que eu até desconheço, não sei quem é. De alguém que entrou nesse asilo para descobrir os sonhos. Isso faz diferença entre nós.
Aquele que lembra que naquele asilo podem existir pessoas que estão com sonhos nas gavetas. E quem sabe, se eu perguntar, eu descubro que eu posso realizar. É tão pouco, é tão pequeno, ninguém está pedindo uma viagem. Não. Está pedindo um sabor que me lembra algo que foi bom em mim, para mim. Está me pedindo, ou nem está pedindo não, está só contando. Que sente saudade de um bolo de fubá que representava a família reunida, que representava filhos, que agora não existem mais, que representava uma casa cheia de significados, que já não existe mais. É assim, minha gente, me desculpa. Me desculpa, eu fui falando da Poliana e acabei... Acho que era para ter sido assim mesmo o programa, eu estava com várias coisas aqui para tratar. Vou deixar para outra ocasião. Agradeço muito a oportunidade de ter esse espaço aqui, onde nós somos quem somos, falamos do que de fato nos interessa, do que consideramos importante a ser dito. Hoje, na festa da Santa Cruz, na exaltação desta cruz, todos nós somos convidados a prestar atenção nas cruzes que estão próximas de nós. Pode ser que um gesto muito pequeno possa trazer ressurreição à nossa vida e à vida de quem estiver necessitado do nosso gesto. Às vezes nós fazemos isso mesmo. Por dentro somos aquele amontoado de podridão e por fora um sepulcro bonitinho, pedra polida, florido. A gente sabe que isso não é isso, que a gente não pode em nenhum momento, se a gente quiser de fato ser um religioso, com todas as forças dessa palavra, de estar religado a Deus e ao mundo naturalmente e às pessoas que nos... Se a gente quiser ser de fato um religioso sem a força das hipocrisias agindo sobre nós, ou então minimizando o poder dessas hipocrisias em nós, nós teremos de viver o enfrentamento de todos os sepulcros que nos habitam. Padre Fábio, meu nome é Ana Merica, moro cá no Brasil há 1 ano e sou de nacionalidade angolana. Padre, eu fui testemunha de Jeová desde pequena, até os meus 19 anos, mas passei a assistir missas católicas aqui e comecei a questionar alguns ensinamentos da minha religião. Eu aprendi que não podemos doar sangue, mas agora penso, se Jesus morreu para nos salvar, derramou seu sangue pela humanidade, por que eu não posso dar meu sangue para ajudar alguém? Se um dos mandamentos de Deus é amar o próximo como a mim mesma, por que não fazer um gesto de amor doando sangue? Eu não concordo com isso, por isso me converti. E percebi que a religião católica não é aquela religião falsa, como algumas pessoas sempre me diziam. Eu sinto-me bem nesta igreja, gosto das missas e em breve serei batizada, já no próximo mês. Mas estou a ser muito criticada pela minha conversão. Eu cá moro com meu pai, minha madrasta e irmã, minha mãe lá em Angola é testemunha de Jeová, mas ainda não contei-lhe que me converti, pois quero fazer isso pessoalmente. E o que me deixa triste mesmo são as críticas severas que recebo por me tornar católica. Às vezes me sinto mal, temo que isto abale a minha fé. Por favor, me ajude. Como posso lidar com essa situação? Ana Merica. Ana, sempre que nós tomamos uma decisão que vai, de alguma forma, contra aquelas pessoas que estão ao nosso redor, é natural que a gente tenha que administrar
os levantes que serão contrários a nós. O processo humano é assim mesmo. Se eu me decido por fazer alguma coisa que é diferente do comum lá da minha casa, é claro que eu terei apoio e terei resistências. O mais importante é você ficar em paz com a sua consciência, né? Que é isso que importa. Nada pode ser mais precioso do que a gente ficar em paz com a consciência, com a escolha que fez. Então, se você descobriu, sobretudo a partir desse elemento humano, que eu também considero muito interessante, a gente poder ajudar alguém que precisa de nós. A gente sabe que hoje são tantas as situações de necessidades, né, de sangue, de pessoas que precisam de doações, de doadores para continuarem vivas. Inclusive, outro dia eu estive também, eu vou me lembrar até o final qual foi a cidade que eu passei em muitas esse mês. Teve uma cidade que nós tínhamos a necessidade de intensificar a campanha pela doação de medula. A medula óssea é podemos dizer assim, quando você tem, me parece que são uma infinidade de medulas para você conseguir, né, uma que seja compatível com aquela necessidade. Uma infinidade de doadores, de pessoas que se dispõem, e na verdade ela não doa naquela hora, né? Ela vai lá, ela deixa o nome, faz o registro e faz uma coleta para saber que tipo poderia ser compatível com aquele doador. Então nós temos uma lista de espera de pessoas necessitadas para curarem doenças graves. Não é um gesto de muita humanidade. A pessoa vai lá, faz o seu registro, e se um dia aparece alguém que seja compatível com ela, naquela extensa lista de pessoas necessitadas, você será acionada pelo telefone, você vai lá, me parece que é um procedimento extremamente simples, né? Que não tem não vai comprometer a sua saúde, você faz a doação e aquela pessoa recebe a chance de viver novamente, de ter saúde. Então a sua reflexão, minha filha, se ela é válida para você neste momento, não abra mão dela. Sobretudo se Deus lhe tocou por esse aspecto da solidariedade, você estar ao lado de uma pessoa que talvez você até desconheça, de poder realizar esse gesto humanitário. Sempre que nós decidimos por mudar alguma coisa na nossa vida, é natural que a gente tenha de enfrentar as consequências da mudança. A gente só precisa estar fortalecido, e isso a gente consegue espiritualmente, mediante a oração, a meditação, a leitura da palavra. A gente vai fortalecendo o espírito e ele mesmo nos conduz, Ana. Às vezes nós temos uma ansiedade de fazer aquilo que Deus vai fazer. É claro que eu preciso estar atento para poder identificar o que eu preciso fazer nessa parte. Mas não se preocupe, o amparo espiritual quem nos dá é Deus. Basta a gente se dispor à sua ação. Padre Fábio, eu estou precisando muito de umas palavras de ajuda, pois eu estou precisando me animar. Estou num relacionamento que não vejo futuro nenhum, mas ao mesmo tempo eu não consigo me libertar disso. Preciso muito de umas palavras que me joguem para frente, que me façam reconhecer o valor que tenho. Estou tentando me afastar deste relacionamento, mas está muito difícil. Desculpa, mas se puder me falar algo que possa me ajudar, ficarei muito grato. Pessoas não se identificam. Bem, primeiro que a gente tem que andar para frente mesmo, né? Tudo tem que nos jogar para frente, muito embora às vezes um passo atrás para nos ajudar a pensar que caminho nós estamos tomando também é saudável. A gente dá uma paradinha, olhar para os lados, dar um passo para trás, olhar o contexto das nossas escolhas, isso é muito importante. Agora a gente tem de andar o tempo todo na conquista daquilo que de fato interessa. Hoje nós começamos o programa falando da necessidade que a gente tem, por uma responsabilidade pessoal, de não abrir mão de ser quem a gente é.
Eu até brincava, né, que à medida que nós vamos educando as crianças, elas vão deixando de ser sinceras. Falseamento não pode ser confundido com essa capacidade social que você tem de ser simpático com o outro e de não dizer aquilo que vai ser agressivo a ele. Então, ser educado é você privar o outro de ouvir algo que possa ser desagradável aos ouvidos dele. Então, você considerar com sabedoria. Mas o falseamento é diferente. O falseamento é quando você finge uma satisfação quando de fato ela não existe. Então, muitas vezes, nós assumimos o falseamento como uma postura de... Não é o outro que vai quebrar essa falsidade em nós. É claro que alguém pode até nos estimular a deixar a falsidade de lado. Mas é a gente que precisa diariamente fazer essa pergunta. Se nós estamos sendo suficientemente verdadeiros com o nosso processo, para que esse processo nos provoque satisfação, realização, que essa vida é uma só. Se eu perco tempo com essa falsidade, com esses falseamentos, eu fico privado de elevar à categoria máxima aquilo que eu sou. E é interessante, né, que às vezes a gente passa boa parte da nossa vida vivendo só metade do que a gente poderia. Por quê? Porque a gente perde muito tempo com falsidade, os falseamentos. A gente não faz os enfrentamentos, aí a gente fica ali naquela condição de hipócrita. Porque nem é uma hipocrisia em relação ao outro, que também existe. Eu posso ser hipócrita em relação ao outro, mas eu também posso ser hipócrita numa relação comigo. Quando eu minto, por exemplo, para mim mesmo, nós falamos ali agora mesmo na reflexão da palavra. Muitas vezes eu, numa tentativa de me justificar, eu fico enfrentando falsos conflitos que não correspondem à minha realidade. E isso, minha gente, é como ser um doente que se recusa a viver o tratamento. Se você identifica que você está dentro de um relacionamento que não te leva para frente, que só te emperra, você precisa ser honesta com você. Não dá para levar adiante esse relacionamento. O mínimo que você precisa fazer é colocar as cartas na mesa e discutir abertamente quais são as reais intenções dessa pessoa. Você não é um objeto para ser manuseado, para ser colocado numa condição absolutamente desfavorável aos seus anseios como pessoa. É preciso ter muita coragem para viver esse enfrentamento. Mas a partir do momento que você dá este passo no enfrentamento, você vai alcançar alguns territórios que são seus e que até então estavam alienados nas mãos de outros. Isso vai lhe dando ainda mais coragem de buscar mais conquistas. A gente não termina. Essa conquista não termina nunca. A liberdade interior é um processo que nunca vai ter fim. Então, se você sente que você está vivendo um relacionamento que não lhe favorece florescer como pessoa, não pode pensar duas vezes. Você tem que problematizar a questão. Eu gosto sempre de dizer isso. Nós precisamos levar a sério os nossos conflitos. Às vezes nós não damos ouvido ao que nos incomoda. E por que não damos ouvido ao que nos incomoda? A gente perde a habilidade de saber o que de fato precisa ser modificado. O que é ser feliz? De repente a vida nos reduziu tanto e pôs uma lente de aumento e você pôde perceber quem você tem e quem você não tem. Quem você ama e quem você não ama ainda. Qual relacionamento que é maravilhoso e qual o relacionamento que é destrutivo. A lente de aumento está aqui. E seria tão bom se a gente colocasse essa lente de aumento para a gente poder entender o que a gente precisa fazer para sermos a pessoa certa, no lugar certo.
As pessoas colocam um preço tão alto no sorriso que ela custa sorrir. Ela fica esperando um motivo muito especial. Não. Barateie o seu sorriso. Vai lhe fazer bem. Comece a sorrir com mais facilidade. Não espere grandes ocasiões para celebrar. Nós não temos todo o tempo do mundo. Não há nada mais triste do que ver as pessoas precisando sepultar os seus amores sem se despedirem deles. Cobre menos pelo seu sorriso. Eleja qualquer motivo para você escancarar essa janela da alma. Comemore melhor as coisas. Não espere grandes oportunidades para você festejar. Às vezes nós ficamos esperando muito. Vamos esperar o aniversário de fulano de tal, o fim do ano. Não. Não sabemos quanto tempo nos resta. E é tão mais inteligente a gente celebrar o momento presente sempre que nós tivermos motivo para isso. Mas estamos sem dinheiro, não importa. Comer um pão na chapa, um café com leite, bem acompanhado, é muito melhor do que estar num banquete de pessoas estranhas. Celebre na pobreza, celebre na simplicidade, mas celebre. Celebre no hospital, mas celebre. Celebre no asilo. Busque qualquer oportunidade que você tiver de abrir um sorriso em alguém. Com o seu, é meio caminho andado. A maneira mais fácil de despertar um sorriso é sorrindo também. Cobre menos pelos seus sorrisos. Sorria com mais intensidade, com mais frequência. Porque o sorriso... Eu não quero perder tempo mais. Se eu tiver algum relacionamento de amizade, de fraternidade, de companheirismo, que seja para me ajudar a andar os caminhos de dentro. Tenho ficado mais seletivo com aquilo que eu quero viver. Porque eu acho que o mais bonito é isso. Estar sempre atento. Certa vez perguntaram a Buda: você é um santo? Você é um Deus? Você é um anjo? E ele respondeu: nada disso. Eu sou apenas um homem desperto. E nós precisamos viver despertos, cada vez mais conscientes de que o tempo que nós temos é o tempo presente. E eu preciso estar inteiro aqui agora, porque é a única forma responsável de viver. Permita que hoje o amor de Deus lhe recorde do valor que você tem. Às vezes as nossas batalhas são tão árduas que a gente vai esquecendo do valor que a gente tem. Por motivos que desconhecemos ou que até sabemos por alto. Fracassamos tanto. E os nossos fracassos nos fazem esquecer do valor que nós temos. O que eu mais encontro vida fora são pessoas que não se sentem dignas do amor de Deus. Ouse acreditar que não há nada, absolutamente nada, que você tenha feito na sua vida que possa modificar a decisão que Deus tomou um dia de lhe amar até o fim. Ouse acreditar. Perdoe-se. Não é justo com você levar no seu coração esse acúmulo de fracassos, de erros. Não importa como você esteja hoje, mas esteja em Deus. Com medo, mas esteja em Deus. Pode ser que o medo que você sente, a sua angústia, tenham lhe feito esquecer da presença dele na sua vida.
E você pode me dizer, nem à igreja eu tenho ido. Muito pior que não ir à igreja é não ir a você. É não estar em você. Recolha-se. É nesse lugar que Deus mora. É nesse lugar que Deus está. É nesse lugar que Deus permanece e não vai embora. Tome consciência da presença de Deus na sua vida. E peça que Ele expulse de você os seus medos, as suas angústias, a sua tristeza, a sua depressão. Por mais que você tenha se sentido sozinho, você não está. Quantas vezes eu não podia ser acompanhado por ninguém? É a pior solidão de se sentir. Quando a sua dor é tão grande que nada, nem ninguém pode lhe acompanhar. Não é o outro que pode lhe salvar. É aquela solidão que você experimenta, que por mais que o outro queira lhe ajudar, ele não pode. Há solidões que somente nós podemos curar. Acordando esse Deus que está dentro de nós. Ou melhor, acordando o conhecimento de que Ele está dentro de nós, porque Ele nunca dorme. Ele nunca dorme. Acorde para essa certeza que Deus está dentro de você. Que não há nada que você possa viver. Que não há absolutamente nada no seu caminho que será superior à sua força. Porque o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. E hoje nós estamos aqui para recordá-lo. Que Deus está em você. Curando-lhe. Restaurando-lhe. E depois que você descobre que esse Deus lhe habita, você se torna capaz de ajudar tantas pessoas. Porque depois que você se acompanha da melhor companhia, você se torna a companhia mais agradável para quem passar na sua vida. Você saberá ajudar. Você saberá curar. Você saberá esclarecer. Abrir os portais das consciências para que aqueles que estão esquecidos, que Deus mora neles, possam ser recordados. Hoje, nessa noite, cante comigo, acordando todas as forças do seu ser, para você vencer as suas batalhas, para você vencer as suas pelejas, para você se encher de coragem e ir em busca daquilo que é seu, do ser que você pode ser e que tantas vezes a sua preguiça existencial não lhe deixa alcançar. Minha gente, hoje nós temos um evangelho que ele pode ser compreendido de forma superficial, que é resumir a salvação que Jesus vem fazer em crer nele. Poderia muito bem dizer isso. Eu creio em Jesus e já estou salvo. Não é? Já que a fé nos salva, já que a crença em Deus é uma garantia de salvação, e a gente poderia fazer aqui um discurso que não implicasse tanto, que não descesse tanto as escadarias do conceito de crença. E ficaríamos tranquilos, acreditando que crer em Deus é o suficiente. Mas aí a gente precisa entender que crer é um verbo dinâmico que exige de nós comprometimento. Porque eu posso muito bem resumir a fé em Deus em apenas ter uma formulação teológica cristã, teórica. Eu tenho uma teoria e eu me guio por essa teoria, e essa teoria é tudo aquilo que eu acredito ser importante, ser verdadeiro, e cada um encontra
uma forma de crer em Deus. E nós que somos cristãos estamos diante de um texto que nos diz que crer em Deus é importante, é fundamental para que nós sejamos salvos. E o conceito de salvação também é muito amplo, né? Porque nós não podemos pensar somente a salvação como uma realidade que nos será entregue depois da morte. Não. Todo cristão precisa viver em constante estado de salvação. E como é que Deus nos salva? Crendo nele. Tendo nele o referencial que nos guia para encontrar o caminho que nós queremos seguir. Por isso que o conceito de crença, ele é dinâmico, ele é existencial, ele se mistura na vida. Porque crer não significa apenas professar teoricamente uma fé. Crer é você encarnar aquilo que você crê. E no caso do cristianismo, nós só podemos ser cristãos se nós encarnarmos a presença de Jesus, a pessoa de Jesus, que nós encontramos nos sacramentos, que nós encontramos na palavra, que nós encontramos na confissão, na comunhão, que nós encontramos na oração, que nós encontramos na convivência. É um lugar privilegiado da presença real de Jesus, é no outro. Ele disse isso, eu não estou inventando. No final do Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre as condições para ser salvo. Visitar quando ele está doente, dar comida quando ele estiver com fome, ser abrigo quando ele estiver descoberto. E os discípulos perguntaram, mas quando foi que nós o vimos com fome? Quando foi que nós o vimos com sede? Quando é que nós o vimos com necessidade de ser abrigado? Aí ele se coloca no lugar do outro e ele diz, toda vez que vocês negaram fazer isto a um menor dos meus irmãos, vocês estão negando a mim. Então veja bem, Jesus se identifica imediatamente, não tem mediação. Onde existir uma pessoa necessitada, seja de saúde espiritual, de saúde física, de alimento espiritual, de alimento material, de abrigo espiritual, de abrigo material, ali Jesus está presente, como está presente aqui na Eucaristia. Mas nós não queremos este comprometimento, isso é demais para nós. Pois é, eu lamento informar que se nós não entendemos ainda isso, nós não cremos. Porque crer não é apenas repetir fórmulas teológicas, não é apenas saber a catequese de cor, é você encarnar a proposta de Jesus. E a proposta de Jesus é que cada um de nós pudéssemos ser, onde estamos, com quem estamos, a sua presença real. Então ele está naquele que ajuda, ele está naquele que recebe. E nós, por excelência, porque somos nele, estamos nele configurados, nós somos seres de comunhão. Crer em Deus é levar o seu desejo para o mundo. E é muito interessante porque na primeira leitura fala isso, né? Que nós somos de cabeça dura. Temos dificuldade de entender, mas muito. A gente entende de Deus aquilo que nos convém. Nós estamos muitas vezes adaptados a um cristianismo mastigadinho, fácil de ser engolido, glamourizado muitas vezes, vaidoso. Quantas vezes nós nos percebemos dentro de um cristianismo repleto de vaidade espiritual? Nós somos melhores que os outros, nós somos salvos e os outros não. Quantas vezes você encontra crente, não estou dizendo evangélico não, viu? Que quando eu cresci, onde eu cresci, toda vez que falava crente, era o povo evangélico. Não, crente é todo aquele que crê. Então, quando você encontra um crente vaidoso, que se sente melhor que os outros, que se sente mais especial que os outros, esqueceu, perdeu tudo do cristianismo. Já se perdeu do cristianismo há muito tempo. E a crença não está movendo o coração para o lugar em que para onde ele precisa ser movido. Não.
Nós não podemos simplificar o cristianismo e transformá-lo numa teoria que não transforma a nossa vida. Precisa transformar a nossa vida. Precisa transformar o nosso coração. A experiência que nós fazemos de Jesus, ela vai se desdobrar em atitudes depois. O que adianta eu vir aqui, comungar, participar lindamente, cantar, ouvir o sermão, ouvir as palavras, sair daqui e ser uma pessoa insuportável por onde eu for? Se eu não sou um ser de comunhão, de que adianta eu participar da Eucaristia, eu ter os meus sacramentos em dia, se no dia a dia eu não diminuo a onda de ódio que está pelo mundo? Eu estou sendo incoerente. Toda vez que eu assumo ser um instrumento do ódio, e é assim que o diabo ganha o seu lugar no mundo, quem legitima o diabo no mundo somos nós. Quando permitimos que as porções diabólicas que são inevitáveis dentro de nós se multipliquem muito mais do que as porções de bondade. Porque todos nós temos as porções de bondade. Ninguém é totalmente ruim e ninguém é totalmente bom. Agora, tudo está criando, recriando e multiplicando. Quando eu opto por ser uma pessoa que legitima a presença do ódio no mundo, naturalmente eu estou deixando de legitimar a presença do bem. Não tem como eu fazer as duas coisas. Em algum momento da sua vida, você conseguiu ser uma pessoa boa e ruim ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, não. Às vezes você pode ter tido a oportunidade de, em frações de segundo, passar da maldade para a bondade, ou o contrário também. Da bondade você passa numa fração de segundo à maldade. Por quê? Porque tudo na vida é uma escolha. Até quando nós não escolhemos, é escolha. Infelizmente. Quando eu não estou escolhendo, alguém está escolhendo por mim. Quando eu acho que estou no imperativo da minha vontade, alguém está tomando conta dela. E é justamente isso que tem acontecido. O episódio que é tão recente, do Vini Júnior, sofrendo aquela atitude horrorosa, num estádio repleto de pessoas que saíram de casa para se divertirem. Aquelas pessoas saíram de casa porque elas queriam ver futebol. Tem gente que não tem distração melhor que o futebol. E de repente, quem começou? Certamente foi uma pessoa que deu o primeiro grito racista, preconceituoso, maldoso, diabólico. E aquilo foi ganhando corpo, a ponto de são imagens estarrecedoras. Dá-nos a sensação de que o estádio inteiro está gritando ofensas àquele menino que saiu de casa para jogar o seu futebol. É um exemplo fácil de entender como é que o diabo ganha o poder de agir no mundo. Quando uma pessoa legitima a sua presença e, movido pela maldade, tem atitudes que ferem, que machucam, que traem. E aí isso vai ganhando adeptos, vai gerando conexões. E de repente, por isso que a multidão é tão perigosa. Porque uma multidão, ela pode facilmente se transformar num instrumento de ódio. O contrário também é verdadeiro. De repente faltou no meio daquela multidão alguém que gritasse o diferente, que gritasse um elogio, e que outras pessoas começassem a gritar um elogio àquele menino. Mas não. Infelizmente, naquele momento, o que prevaleceu, o que venceu, foi o ódio, foi o preconceito, foi o racismo. E nada nos empobrece mais do que como pessoas
do que nós nos sentirmos superiores às outras. Inclusive religiosamente, que é justamente o que nos fala aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas creem em Deus, não do mesmo jeito que nós, não com a mesma intensidade que nós, e às vezes já alcançaram resultados muito melhores do que nós. Conversando com o Maninho, né, e a Alessandra, a esposa dele, nesse tempo que nós ficamos juntos, o Maninho é médico, né, ele é ortopedista. E eu disse para ele, Maninho, você se alimenta muito mal. Pode ser assim. E ele está preocupado, está numa fase de se cuidar, mas às vezes só o cuidado de ir para fazer uma atividade física não é o suficiente, tem que mudar os hábitos. E foi nesse momento que a gente conversou e falou assim, e o que é interessante é que quando o casal muda o hábito alimentar, a vida das crianças fica mais saudável. Isso é religião, minha gente. Trazer saúde para dentro de casa. Então, quando foi viver a experiência no deserto, ele foi para mudar de vida. Uma oração que repercutia no corpo. Nas prioridades, né? O atleta que quer ser medalha de ouro, ele não pode brincar com a alimentação dele, ele não pode brincar com o sono dele, o descanso, que é importantíssimo, e não pode brincar com o treino. São 3 coisas que fazem parte da vida de um atleta: a disciplina da alimentação, do descanso e do treinamento. Aí nós queremos ser cristãos sem essa disciplina. Nós queremos viver o cristianismo sem submeter o nosso espírito à mesma dinâmica da vida física de um atleta. Eu não estou inventando isso não, viu? Aqui na carta de Tiago, ele fala justamente isso. Olha que interessante. Os meus óculos aqui, que eu já estou ficando velho, então já estou enxergando menos. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Olha que interessante. A minha experiência de ser um homem que acredita me coloca na constância dos hábitos. Constância, o que é constância? Não é a sua vizinha que tem esse nome esquisito, não. Não, nem é esquisito, não é bonito. Ah, dona Constância, não. Dona Constância é ser constante. É você estabelecer uma regra de vida que você não abre mão. Então eu sou constante nos meus hábitos. Vou fazer de tudo para no meu dia a dia eu ter a constância da vida espiritual. Isso é, não vou abrir mão da minha oração, não vou abrir mão da minha meditação, não vou abrir mão da minha oportunidade de refletir. Para mim, a vida de oração, ela passa por esses pilares. A espiritualidade, né? Ela passa pela oração, pela reflexão e pelo exercício que nós podemos chamar de relaxamento, de concentração. Aí você dá o nome que você quiser. Você ficar pelo menos um tempo recrutando a sua capacidade de se concentrar. Constância. Ora, a constância deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Aqui, falando de estilo de vida. Não posso ter deficiência. Claro, deficientes todos nós somos, né? Nós nunca seremos perfeitos. Mas eu preciso viver uma vida cristã que me coloque cada vez mais no equilíbrio das minhas realidades humanas e espirituais, térreas e espirituais. Por isso que quando eu digo que no meu corpo a minha fé também está expressa, eu estou falando justamente dessa vida integral. Não estou falando de uma espiritualidade que não me ajuda a mexer nos meus hábitos, porque senão
Como é que eu vou dar testemunho dessa vida de Cristo em mim, se eu não sou capaz de disciplinar a minha alimentação, gente? Eu não posso falar de vida cristã sem falar de renúncias diárias. Nós que vivemos em comunidade, não é assim que funciona? Para você dar certo com um amigo que dorme do seu lado? Meu Deus, no meu tempo de seminário, no meu tempo de vida religiosa, nós precisávamos enfrentar os nossos demônios diariamente, os demônios da convivência. Sem renúncia, nós nunca somos comunidades. Podemos até viver juntos, mas não somos comunidade. Sem renúncia, nós podemos até viver dentro da mesma casa, mas nunca seremos família. Família é o resultado de uma convivência de pessoas que aprenderam a renunciar. De nós fazermos o esforço da convivência. Então eu sei que o sofá não é inteiro meu, eu sei que o controle remoto da televisão não é só meu. Eu vou viver ao lado daquelas pessoas essa renúncia diária. Aí também, quando eu for sentar à mesa, eu preciso olhar bem o alimento que me nutre e o alimento que me dá só satisfação. Um alimento vazio, né? Quantas vezes eu já preguei sobre isso? Alimentos vazios que não têm nenhum poder de nutrição. Viram açúcar 5 minutos depois de ingeridos. Pães, né? Esse tanto de pão que a gente come, esse tanto de farinha, esse tanto de produtos industrializados. A gente tem a opção de substituir, mas a gente não substitui. Porque a gente não quer mudar no nosso hábito. Nós não queremos renunciar. Eu sei que me faz mal, igual o cigarro. Uma alimentação ruim, ela nos intoxica da mesma forma como os outros vícios nos intoxicam. De outra forma, em outras instâncias, mas intoxica. Por que nós estamos morrendo tão mais cedo? Tanto câncer. Claro, a ciência diz que 30% dos cânceres, né, acho que essa é a porcentagem que eles dizem, são de origem genética. Já nascemos com a predisposição. Os outros 70% são hábitos alimentares, hábitos de vida, que não são saudáveis. Da mesma maneira como um atleta pode perder o dinamismo de tudo aquilo que poderia ser, porque não vive a disciplina que o seu esporte lhe pede. Morre antes da hora. Perde todas as possibilidades porque se perdeu de si mesmo. Aí eu perco as outras possibilidades. Se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha que importante a gente pedir e invocar a sabedoria diariamente. Porque a sabedoria, ela funciona como um filtro que nos ajuda a pensar o que nós estamos escolhendo. É saudável ou não? A vida que eu estou vivendo, o tanto que eu estou trabalhando, a divisão do meu tempo, ela tem sido saudável ou não? As minhas escolhas são saudáveis ou não? É a sabedoria que nos indica isso. O irmão humilde, glorie-se quando for exaltado, mas o rico deve gloriar-se quando for humilhado. Pois há de passar como a flor da erva. De fato, quando surge o sol com seu calor, logo faz secar a erva, a flor cai e a beleza de seu aspecto desaparece. Assim também acabará por murchar o rico em meio às suas lidas. Feliz aquele que suporta a provação. Aqui no caso desse rico que deixou a humildade de lado, somos nós todas as vezes que insistimos em nos apegar aos nossos velhos hábitos, e podem até parecer uma riqueza, mas estão nos empobrecendo por trás, como se estivesse cavando um oco que depois não nos permite ficar em pé. Feliz aquele que suporta a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos. Essa coroa da vida que nós queremos. Esse reconhecimento da glória
que essa música fala. Viver para mim é Cristo. Morrer para mim é ganho. Não significa que nós vamos perder a vida aqui agora. Não. É o morrer nas pequenas coisas. É o morrer para aquilo que nos mata. O ser capaz de renunciar o pecado, as atitudes pecaminosas. Aquilo que na nossa conduta se apresenta como algo prejudicial à nossa saúde espiritual. Sim, minha gente, a vida espiritual, ela precisa ser cuidada, porque senão nós perdemos a qualidade. Ela precisa ser cuidada, porque senão ela vai murchando aos poucos. Eu preciso ter coragem, preciso ter disposição para viver essa constância, essa disciplina, essa humildade no meu dia a dia. Humildade de reconhecer que eu estou errado. De não passar por cima da vida errada que eu estou levando. Das escolhas infelizes que eu tenho feito, prejudicando a minha saúde física, que repercute na minha saúde espiritual. Eu acho interessante porque na filosofia, nós temos recursos que falam disso sem recorrer ao discurso religioso. Aristóteles falava da necessidade que o homem tem de conquistar virtudes para que ele saia do fosso das misérias humanas. A gente só vence uma miséria humana quando a gente se empenha na conquista de um. Da mesma maneira como o atleta só é capaz de superar um limite que lhe é próprio depois que ele treina, até chegar ao máximo de suas capacidades. E ali, quem sabe chegando ao máximo de suas capacidades, ele esteja pronto para receber a medalha de ouro tão desejada. O objetivo de todo atleta olímpico. A nossa medalha é outra, é a satisfação. Nada pode ser mais dourado em nós do que isso. A gente está feliz com a vida que nós estamos vivendo. Você chegar ao final do dia e poder dizer, hoje eu me alimentei moderadamente, eu me nutri, eu fiz a opção por uma alimentação saudável, eu fiz a opção por pensamentos saudáveis, eu me nutri de pensamentos bons, eu evitei fofocas, eu evitei comentários depreciativos, eu não alimentei o mesquinho, o diabólico que tem prevalecido no mundo. Em mim, Deus encontrou espaço para semear o seu. Crescemos como pessoas, estamos mais saudáveis ao final de um dia. É isso que eu espero, que a gente possa conquistar a medalha da satisfação, essa medalha de ouro que nos faz ficar tão felizes sendo quem a gente é. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Olá, estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado, você que nos acompanha, você que está ligado aqui no Sistema Canção Nova de Comunicação, que já faz parte dessa história, que já participa conosco há tanto tempo, também nos divulgando e ajudando essa obra a manter-se no ar. Canção Nova não tem espaço comercial, como você já pode ter observado, você que tem conhecido a Canção Nova recentemente e você que já nos acompanha há muito tempo, ela funciona, ela sobrevive dos produtos que são vendidos aqui e também das doações. Se você quiser tornar um sócio, colaborador, os telefones estão aparecendo aí na tela, ligue, fale com a pessoa que vai lhe atender. Aqui tem atendimento 24 horas. Inclusive, se você está angustiado, precisando de uma palavra, temos também aqui pessoas sempre dispostas a fazerem esse atendimento. Às vezes uma palavra faz a diferença na vida da gente, né? Uma palavra que nos aconselha, que ilumina o nosso caminho, a nossa mente. Muitos dos nossos sofrimentos são nutridos porque estamos pensando errado.
Eu me lembro que na semana passada nós falávamos de pessoas que têm dificuldade de tomar decisões que lhes são favoráveis. Por quê? Porque estão escravizadas ao sofrimento. É interessante isso, não é? Triste de perceber que muitas vezes nós entramos em processos viciosos tão autodestrutivos que nós perdemos a capacidade de decidir por nós. São relacionamentos que escravizam, relacionamentos em todos os âmbitos, né? Desde um namoro, uma relação de amizade, até mesmo uma vida conjugal. Quando você percebe que você, para que aquele relacionamento dê certo, você tem de perder a sua pertença. Você tem de abrir mão de tudo que você é. Isso é cruel, não é? Isso não é amor. A gente pode até acreditar na capacidade que o humano tem de viver um certo martírio pelo outro. Mas isso não pode se transformar em aniquilamento do ser. Mesmo porque se eu aniquilo quem eu sou, eu deixo de me possuir e eu não tenho o que oferecer ao outro mais. E é interessante a gente compreender que a conversão, essa aproximação que nós fazemos de Deus para ter um coração melhor, gosto sempre de dizer isso, o processo religioso na vida humana é justamente para nos ajudar a lidar com as questões humanas. A espiritualidade, ela só é benéfica a partir do momento em que ela transforma o que é carnal. E aí sim, na dimensão corpórea, né, na dimensão material da vida, nós experimentamos os benefícios da espiritualidade. É no corpo que nós vivemos a mística. Então, é nesse território que nós somos, que nós travamos essa luta diária de começar a ter um coração que seja amigo. De começar a ter. E quando eu falo coração, eu estou me reportando a toda a dimensão da consciência que um ser humano tem de si mesmo. A gente sabe que dentro da história, né, dentro do contexto histórico, o coração acabou se tornando um referencial de sentimento, de afetividade, né? A gente fala um para o outro, né, de maneira muito carinhosa, você mora no meu coração, né? Quando nós dizemos a expressão coração, nós estamos falando da nossa totalidade. É como se houvesse em nós um centro onde tudo é decidido, né? E na verdade o nosso coração é o cérebro, né? O que realmente decide todas os sentimentos, tudo aquilo que nos povoa é no cérebro. Mas nós gostamos de dizer que é o coração que decide, quando nós estamos nos referindo às dimensões emocionais que também são cerebrais, também são racionais. É tudo aqui, na nossa cabeça. Então, quando eu tenho a facilidade de alimentar sentimentos opressivos, por exemplo, eu estou sendo desfavorável ao meu coração. Porque uma pessoa que é dominada por sentimentos opressivos, por pensamentos opressivos, ela vai ter muita dificuldade de viver harmoniosamente, de buscar equilíbrio nas coisas, nas realidades. Nós começamos a morrer, minha gente, no momento em que a gente passa a pensar errado. No momento em que a gente substitui um pensamento bom por um pensamento ruim. Quando nós substituímos um pensamento positivo, né? Quando a gente acorda de manhã e você, ao invés de perceber o que está sendo bom, você se fixa naquilo que está defeituoso. E então você impede o seu coração de estar em harmonia, de bater favorável, né? E coração que não bate favorável apanha. Nós não podemos ter um coração que fica apanhando o tempo todo. No sentido, a agressividade, você sabe disso, já cansamos de falar isso aqui. A agressividade, ela é absolutamente necessária na vida humana. E como é que nós devemos exercer a nossa agressividade? Sonhando alto, buscando no nosso dia a dia a melhoria de nós mesmos. Porque se nós não fazemos isso, nós vamos começar a agredir as pessoas, fisicamente até. Vamos agredir com as nossas palavras, vamos agredir com os nossos gestos, com a nossa postura. Existem pessoas que nunca levantaram a mão para dar um tapa no outro, na outra pessoa, mas é agressiva o tempo todo.
A agressividade que nós precisamos ter é aquela que não nos permite ficar estacionados naquilo que nós já alcançamos de nós mesmos. Essa sim é a agressividade a que Jesus se referia. Que Jesus dizia que é preciso ser violento para conquistar o reino dos céus. Não foi isso que ele disse? É preciso ser violento. Mas não no sentido de retirar a espada e sair matando todo mundo que passa pela nossa frente, não. A violência tem que ser quando você se encoraja para matar tudo aquilo que em você é nocivo. Tudo aquilo que em você é diabólico, tudo aquilo que em você, aquilo que em nós é prejudicial a nós mesmos. E é por isso que a conversão é sempre uma transformação de mentalidade. São Paulo já falava isso e nos ensinava com toda a sua cultura, né? São Paulo era um homem profundamente conhecedor da cultura de sua época. Era um grande filósofo, um homem que tinha contato com a cultura profana, digamos assim, secular da sua época. E São Paulo traz toda a gama de conhecimento que a formação cultural dele tinha dado a ele para compreender o cristianismo. Essa é a grande diferença de Pedro e Paulo, né? Pedro, um homem simples que não teve oportunidade de estudar, então o que ele fez? Aplicou-se o tempo todo numa prática de levar o evangelho adiante, no corpo a corpo, né? No dia a dia, na tarefa árdua de viajar, de andar distâncias para fazer o evangelho acontecer nas comunidades. Paulo já era mais erudito, né? E tinha o grupo dele lá também, que gostava de pensar o cristianismo e disseminar o cristianismo com cartas, com palestras naquela época, né? Reunia, é verdade, ele reunia as comunidades nos grandes teatros. Então veja bem, você tinha naquele momento a igreja de Pedro caminhando com todas as dificuldades, né? com toda aquela coragem que Pedro tinha, porque Pedro era um homem trabalhador, era um pescador. Então certamente ele utilizava de todos os recursos que ele tinha para falar de Jesus a partir da experiência prática de ser quem ele era, de fazer o que ele fazia. E ele converteu muita gente. Ele converteu milhares e milhares de pessoas e ainda hoje nós somos filhos de Pedro. Mas Paulo, com sua capacidade de pensar o cristianismo, levou o cristianismo aos lugares mais inusitados através da cultura. Através da inteligência, da elaboração de cartas que ainda hoje nós lemos nas nossas comunidades e dizemos, depois que terminada a leitura, palavra do Senhor. Então Paulo entendeu que a conversão é a mudança de mentalidade. O verdadeiro cristão é aquele que está constantemente passando por um processo de transformação mental. Olha que fantástico isso. Você sabe que cada vez que você aprende uma coisa nova, o seu cérebro é modificado fisicamente? Ele sofre modificações físicas. Então, quando nós mergulhamos no mistério do cristianismo, nós começamos a assimilar um jeito de ser e de pensar de Jesus. Fico pensando, minha gente, que no início do cristianismo, muitos foram mortos porque pensavam como Jesus, porque viviam como Jesus. Somente no ano 300 e alguma coisa, não sei se foi 314, que Constantino, o imperador, oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E por incrível que pareça, a partir do momento que Constantino oficializa, que permite, o cristianismo perdeu um pouco a sua força. Interessante isso, né? Que antes de ser a religião oficial, era o tempo do martírio, era o tempo onde as pessoas tinham que fazer de tudo para viver a crença em Jesus, mesmo proibidos, mesmo negados. As pessoas precisavam lutar. E eu me lembro que eu tinha um professor de história da igreja que falava que quando se oficializa o cristianismo, começa a se ter um relativismo religioso. Se você for pensar, hoje nós somos proibidos de viver o nosso cristianismo? Não. Só que nós estamos dentro de uma sociedade que está fechando o cerco, cada vez mais. A aprovação dessa
dessa profilaxia do aborto, né? Como algumas pessoas chamaram, essa emenda que pode abrir portas, sim, para que o aborto seja cada vez é como se fosse uma água que vai minando aos poucos, né? A igreja será sempre radicalmente contra todo processo que possa facilitar o aborto de uma criança. Nós não estamos nem aqui entrando no mérito das questões das políticas públicas, que a mulher tem direito a isso, tem direito a aquilo. Nós não estamos entrando nesse mérito. Essa é uma discussão política. Nós estamos falando do valor da vida, que nós precisamos preservar o tempo todo. Agora, se você pensa, o que muda para nós cristãos qualquer brecha que possa haver de lei para que o aborto seja oficializado? Absolutamente nada. Porque para nós a vida continua sendo um valor. E nós vamos fazer de tudo, ainda que seja um trabalho de formiguinha, para que nenhuma mulher aborte o filho que está esperando. O evangelho não é apenas uma mochila que leva às costas e que de vez em quando você se livra dela. Não, está internalizado. Nós compreendemos a proposta de Jesus, tornou-se uma maneira de pensar. Então para nós será sempre inadmissível que uma criança seja morta porque, sei lá, porque a mãe não planejou aquela gravidez, ou porque aquela mãe passou por um processo que foi alheio à sua vontade. Mas a partir do momento que a vida existe, nós precisamos nos comprometer com ela. E é aí que entra a questão. Quando eu tenho um coração que me é favorável, quando o meu coração está convertido, eu não vou precisar fazer muito esforço para querer o bem. Isso é fantástico, minha gente. A gente identificar que a conversão, a verdadeira conversão, faz com que o bem seja natural em nós. Que nem sempre a gente faz o bem que a gente quer. Por quê? É a concupiscência. Uma palavra difícil, né? Que fala de uma coisa muito simples. O que é a concupiscência? A tendência natural que nós temos de errar. E a conversão é isso. É você colocar a concupiscência num certo controle. É você identificar que em você existe uma fragilidade que precisa de cuidado. Eu sempre gosto desse exemplo. A fragilidade não pode nos assustar. É como um cristal. Eu tenho uma peça na minha casa que é preciosa. Então eu tenho que guardar de um jeito que ela não esteja exposta aos riscos de ser tratada de qualquer jeito, né? Por quê? Porque ela é de cristal. Ela é frágil. Então o que é frágil me indica que haverá um cuidado maior. Nós não temos almas rudes. Nós temos almas frágeis. E por isso que dentro de nós precisamos passar constantemente pela experiência do cuidado, pela experiência da compaixão, pela experiência da amorização. Porque se a gente não coloca amor nesse coração, se a gente não converte o nosso coração, querer o bem vai ser sempre um processo penoso para nós. Fazer o bem será sempre um processo doloroso. E não pode ser assim. Na hora da raiva, não peque por causa da sua raiva. Esse é um problema sério. O Espírito Santo bate asas e vai longe nessa hora, que a gente fica sozinho por causa disso. Nós expulsamos o Espírito de Deus em nós quando a raiva toma conta de nós. E você sabe muito bem o preço que você já pagou muitas vezes por causa de um momento de raiva, que você não conseguiu dominar. Falou o que não queria, olhou de um jeito que não queria, agiu de um jeito que você não queria. Por quê? A raiva é um processo de inconsciência. São motivos ocultos que estão vindo para fora, que você não tem domínio e que explode numa atitude agressiva. Pode observar que cada vez que o ser humano fica encurralado nele mesmo, a atitude dele será sempre de agressão. Não sabe explicar o que está acontecendo. Ou nós vamos tomando conta
colocando essa raiva numa coleira e vamos amansando esse coração, ou nós vamos abrindo brechas para o diabo, como está dizendo aqui. Não dê oportunidades ao diabo. Não dê. Fecha todas as portas da sua casa, fecha todas as portas da sua vida, para que o inimigo da sua felicidade, para que o inimigo de Deus não tenha nenhum espaço na sua vida. Eu me lembro que uma vez, foi a primeira vez que a minha mãe teve televisão dessas, via antena, satélite, sei lá como é que chama isso. Ela me ligou e falou assim: Fabinho, o moço falou que tem uns canais proibidos. Aí ele perguntou para mim se eu quero colocar uma senha. Falei: não, mãe, só não tem que ter nem senha para isso. Nem tudo que for proibido, que ele está dizendo que é canal proibido, não queira na sua grade. Porque um dia o dedo digita a senha. Esse dedo não me pertence, né? Tem hora que o diabo toma conta só de algumas coisas em nós. Tudo é de Deus, menos o dedo. Tá tudo consagrado, mas o dedinho não tá, gente. E aí? O que faz com o dedo? De vez em quando o diabo toma posse só de algumas partes do corpo. Por quê? Estou falando de uma maneira... Estou brincando de uma situação, mas que é verdade. Você pode observar que às vezes nós estamos inteiros em Deus. E naquele momento que você se sente inteiro, de repente vem como se fosse uma flecha em você. Ou um pensamento negativo do outro, ou um pensamento negativo de você mesmo, uma vontade de roubar aquela caneta, uma vontade de digitar aquela senha, enfim. É engraçado que no momento em que nós estamos mergulhados inteiros em Deus é a hora da tentação. Porque é a hora do crescimento. Nós não nascemos para ficar assim. Nós só nascemos. Aquela santidade que você experimenta não é o definitivo da sua vida. Você precisa alcançar uma outra. E você não alcança esse outro lugar com outra santidade. Alcança com outra tentação. É a tentação que te dá o salto para outra santidade que te espera. Não é uma santidade que puxa a outra. É uma tentação que superada puxa a outra santidade. E aí naquele momento você sente que o inimigo de Deus coloca um espinho na sua carne. Você lembra que você é humano. E você tem duas perspectivas. Ou você dá vazão a isso e digita a senha e o diabo entra na sua vida com todas as forças que ele tem. E você sabe muito bem dos poderes diabólicos que estão neste mundo de hoje. E aí você aos poucos vai esquecendo esse processo do Espírito na sua vida, na sua carne. E em pouco tempo você já está inteiro. Do dedinho vai passando para cá. É igual câncer que dá metástase. Se você não cuida daquilo que o diabo ainda está comandando na sua vida, e às vezes é detalhes, viu? Às vezes o diabo entra nos detalhes, e aquele detalhe é o suficiente para ele tomar você inteiro. Basta você deixar. Pequenas medidas. O diabo entra na nossa vida e nos destrói a partir de pequenas medidas. De repente ele tomou conta de tudo. Porque ele entra devagar. Ele é silencioso. Sedutor. Pequenas medidas são capazes de destruir uma família inteira, justamente por causa disso. A partir do momento que o Espírito Santo está nos conduzindo por uma vida nova, o processo é de renúncia de tudo aquilo que nos faz viver a miséria da condição humana, para nós elevarmos essa condição. Gente, cada um sabe, eu sei onde dói a minha pedra, você sabe onde dói a sua. E o desafio é 24 horas por dia. A mãe da Veridiana, minha amiga, ela virou e falou assim, eu achei engraçado, ela falou assim, eu não aguento mais o Edir não, Fábio. Edir é o filho dela. O que foi? O Edir quer que eu seja cristã 24 horas por dia. Eu falei, Edir, pelo amor de Deus, meu filho, pelo menos 15 minutos eu preciso mandar o outro. Eu achei aquilo muito honesto da parte dela. E é verdade. Às vezes nós queremos ser cristãos 23 horas e meia. Se você for observar, você é muito mais santo do que não. Às vezes nós temos uma visão muito pessimista de nós mesmos. Mas o grande problema está na hora em que nós abrimos a brecha. Porque ali, nessa pequena medida que você abre, é possível que você volte inteiramente à experiência do homem e da mulher velha. Aí você volta a saborear aquelas comidas estragadas, assim como o filho pródigo um dia precisou experimentar para saber.
Ou então você definitivamente fecha a porta e diz: não, a partir de hoje o meu compromisso é com o meu crescimento e eu não vou permitir que absolutamente nada que possa ser contrária à minha felicidade, à minha realização, que venha fazer parte de mim. Gente, o valor das pequenas medidas não é uma fórmula mágica, mas você pode ter certeza que é a fórmula que dá certo na nossa vida no momento em que nós descobrimos. Assim como o sal de cada dia dá sabor a toda a comida, a experiência nossa de cada dia com Deus, seja lá do jeito que você é capaz de viver. Não existe uma fórmula para todos. Cada um de nós temos um jeito de ter esse contato pessoal com o Senhor. E esse contato pessoal com o Senhor é como você olhar no espelho. E você olha. E você percebe o que em você precisa ser melhor. Você não faz a experiência do espelho todos os dias para sair de casa? Deveria fazer, se não faz. Olhar-se no espelho é um jeito interessante que a gente tem de perceber o que a gente vai apresentar ao mundo naquele dia. Olha todos os dias de manhã e você sabe. Você sabe muito bem quando você não está bem, porque você olha no espelho, você percebe. E se é honesto com você mesmo, você faz um esforcinho para modificar aquilo. Você faz aquele esforcinho nosso de cada dia, faz uma maquiagem. Não é assim que você faz? Para ficar mais bonita? Isso é amor próprio. Amor próprio na dosagem certa só faz bem a quem vive. E aí você, naquela experiência de olhar-se no espelho, é a mesma coisa diante do Senhor. Você olha, você está diante do Senhor que lhe mostra. Só que aí é muito mais que estética. O que Ele lhe aponta é a arquitetura da sua alma. O que em você pode ser melhor? O que em mim pode ser mais aprimorado? Chega de esquinas tortas na nossa vida. Chega de esquinas tenebrosas na nossa vida. Precisamos acender as luzes. Não dê espaço para que o diabo entre na sua vida. Esse pequeno espaço que você abre, ele pode lhe custar caro depois. Pode custar caríssimo para você, pode custar caríssimo para aquele que está do lado. Eu pessoalmente já vivi muitos momentos em que eu achei que não suportaria. Primeiro porque eu sou dramático, né? Eu sou naturalmente dramático. Eu tenho, como diz Adélia Prado, uma capacidade enorme de dramatizar os mínimos acontecimentos. É uma característica minha, que eu aprendo a lidar com o dia a dia. Eu tenho aquela tendência de achar que não tem solução, mas não. Então, domando esse jeito de ser, eu fui aprendendo que eu preciso acolher aquilo que a vida está me oferecendo. E eu me surpreendi muito em situações que eu achava que estavam elas trabalhando contra mim, e de repente eu descobri que a partir delas eu teria a oportunidade de ter acesso ao meu coração de um jeito muito novo. Eu pessoalmente acho que é muito positivo a gente conviver com pessoas, por exemplo, que nos ajudam a ter um acesso novo ao nosso coração. Quando nós estamos muito viciados pela forma como os outros nos veem, a gente corre o risco de se ver também de forma viciada. O outro nos vê sempre do mesmo jeito. E isso às vezes paralisa a nossa capacidade de nos ver de uma forma diferente. Pode ser que você esteja viciado na maneira como você se vê, porque os outros que estão ao seu redor lhe veem sempre do mesmo jeito. E às vezes uma mudança, de repente você descobre uma pessoa nova, que lançou um novo olhar sobre você, que lhe fez uma pergunta fundamental, que lhe fez pensar naquilo que você antes não tinha pensado sobre você. É tão interessante quando nós cavamos na terra do coração e descobrimos que ali há novidades que foram vistas por uma outra pessoa que estava de fora. Como são preciosas essas pessoas na nossa vida. Porque elas enxergam aquilo que nós ainda não tínhamos enxergado.
Como Jesus fez na vida de muitas pessoas. Enxergou o que aquelas pessoas ainda não tinham visto. Encontrou dentro delas uma riqueza que elas ainda não sabiam se oferecer. E porque elas ainda não sabiam se oferecer, elas estavam privadas de poder também oferecer isso aos outros. Por isso, não tenha medo das suas dificuldades. Não tenha medo das suas perdas. Não tenha medo dos seus conflitos. Tudo isso que num primeiro momento pode parecer contrário a você, pode ser uma feliz oportunidade, um bom acesso àquilo que você ainda não sabe sobre você. Há uma força que ainda está oculta e que virá à tona à medida em que você permitir que a própria realidade conflituosa lhe ajude, lhe motive a buscar o que você não sabia possuir. Mas às vezes nós descobrimos que temos com o próprio movimento da vida, volto a dizer, através de uma perda, de uma mudança, que num primeiro momento parece nos assustar, mas depois se mostra absolutamente frutuosa, porque abriu a nossa mente, o nosso coração, o nosso jeito de sentir e de pensar, o ser que somos e o ser que ainda podemos ser. Permita que a dificuldade de hoje, o sofrimento de agora, a lágrima deste momento, lhe conduzam à sua mais profunda verdade. Lá onde estão os seus valores, lá onde estão as suas qualidades, e que talvez você esteja esquecido delas. Lá onde estão as qualidades que, de repente, pelo seu jeito de viver, pela sua forma de construir a sua vida, a sua rotina, você acabou se esquecendo que possui. Nada pode nos empobrecer mais do que nós possuirmos riquezas e não termos à disposição essas riquezas. Nada pode nos empobrecer mais do que sermos proprietários de grandes riquezas que desconhecemos. Dentro do coração há tantas riquezas, há tantas pedras preciosas, mas é preciso buscá-las. Não basta tê-las, é preciso utilizá-las. Não basta ter riquezas, é preciso saber instrumentalizar tudo isso. Às vezes, minha gente, nós precisamos só de acordar. E às vezes este acordar está intimamente ligado a uma mudança, a um desconforto que nós precisamos enfrentar. Eu gosto de dizer que o nascimento, ele não acontece uma única vez na vida. Eu vim ao mundo porque fui expulso pelo ventre da minha mãe, que, movido por uma sabedoria biológica, me colocou para fora. Chega, já passou o tempo de estar aqui. E que bom que eu fui expulso. E depois precisei enfrentar muitas outras expulsões do ventre da vida. Quando eu achava que já tinha encontrado o meu lugar, as contrações chegaram, os acontecimentos me expulsaram e eu precisei ir buscar uma nova forma de ser o Fábio. E como isso nos enriquece? Quando você percebe que a vida está expulsando você daquela realidade, daquela situação, antes de lamentar, pense na possibilidade de que essas contrações, essa expulsão, lhe proporcionará uma nova forma de ser você. E isso é absolutamente maravilhoso. Ter a oportunidade de ser você de um jeito novo. Isso é como nascer. Isso é como renascer.
Meu amigo, minha amiga, ficar até o final não é pouca coisa, hein? Mostra que você se importou o suficiente para ir além da superfície. Se isso te tocou de algum modo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário com o nome da sua cidade, com o nome do seu país. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas ideias. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se algo dentro de você ficou mais quieto, mais claro, ou então mais inquieto depois desse vídeo, isso já valeu. Comenta aí o que você sentiu, diga a sua cidade. Se puder, inscreva-se e envie para alguém que merece refletir isso junto com você. Esse tipo de atitude sempre gera boas discussões. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.